Bem-vindos, futuros e futuras PRFs, ao canal Tática Concurso. Chegamos à nossa aula 11 de Direito Penal e o tema de hoje é Vida Intrauterina. A missão é uma só, bem clara: gabaritar o crime de aborto. Então, preparação máxima. Vamos começar. Olha só o nosso plano de voo, o nosso briefing de missão para hoje. Primeiro a gente vai entender o campo de batalha, depois analisar os alvos principais, na sequência as agravantes e as armadilhas táticas. Aí entramos nos protocolos de exceção, que é o aborto legal, passamos pela jurisprudência de elite e no final, missão cumprida com o resumo final. Tudo pronto? Então vamos lá. Seção 1. O campo de batalha. Antes de qualquer coisa, a gente precisa mapear o terreno, entender o conflito jurídico central e quais são os princípios que vão guiar toda a nossa análise. Ok, vamos lá. O ponto de partida é esse conflito aqui, ó. De um lado, o Estado protegendo a vida intrauterina. Do outro, a dignidade e a saúde da gestante. E aqui está a informação estratégica. O bem jurídico tutelado, a vida, ele é graduado. O Código Penal dá um valor maior para a vida extrauterina. E é exatamente por isso que, em certas situações, a proteção da vida dentro do útero é, digamos, relativizada. Guarda essa informação. Seção 2, analisando os alvos principais. Beleza, terreno mapeado. Agora vamos perfilar os agentes criminosos que o Código Penal define. Quem são eles? O que eles fazem? Vamos detalhar um por um. O nosso primeiro alvo de análise é a própria gestante, lá no artigo 124. E atenção, ela pode cometer esse crime de duas maneiras. Primeira, provocando o aborto em si mesma. Segunda, consentindo, ou seja, permitindo que outra pessoa faça. Foco total aqui. Essa é a pena mais branda de todas. É um crime doloso, ou seja, precisa de intenção, e sim, admite tentativa. Agora atenção máxima, pessoal. Esse conceito tático aqui é a teoria pluralista. Isso é uma exceção importantíssima no direito penal, e as bancas simplesmente adoram cobrar. O que ela diz? Olha, a regra geral é que todo mundo que participa de um crime responde pelo mesmo crime, certo? Pois é. Aqui não. Mesmo com todo mundo querendo o mesmo resultado, os envolvidos vão responder por crimes diferentes. É uma exceção fundamental. E esse mapa mental deixa tudo bem claro. Olha só, a gestante, que consentiu, responde pelo artigo 124. Já o terceiro, que executou a manobra, responde por um crime diferente, o do artigo 126. O objetivo era o mesmo, a morte do feto, mas cada um no seu quadrado, com seu próprio crime. É crucial memorizar isso. Agora vamos analisar o nosso segundo alvo, o terceiro que executa o aborto. A gente tem dois cenários possíveis aqui. O artigo 125 é quando ele faz sem o consentimento da gestante. A pena aqui é pesadíssima, de 3 a 10 anos. Já o artigo 126 é quando a gestante concorda. A pena é intermediária. O ponto-chave é esse. O consentimento da gestante muda completamente o crime e a pena. Seção 3, agravantes e armadilhas táticas. Chegamos na parte que, olha, derruba muito candidato bom. Vamos identificar agora as ameaças mais avançadas, as famosas pegadinhas de prova que envolvem pré-ter dolo e as armadilhas do consentimento. Alerta vermelho, pessoal, a pegadinha do consentimento viciado. A regra de ouro é, se o consentimento é inválido, por exemplo, a gestante tem menos de 14 anos, ou foi enganada, ou foi ameaçada, para a lei é como se não tivesse consentimento nenhum. E o que acontece? O crime pula lá para o artigo 125, o de aborto sem consentimento. A pena vai lá para cima. Agora, o crime pré-ter-doloso do artigo 127. A fórmula para entender isso é simples, mas se esquecer na prova, é fatal. Pensa assim, o agente tem o dolo, a intenção de provocar o aborto. Só que por culpa, por falta de cuidado, ele acaba causando um resultado mais grave, uma lesão corporal grave ou até a morte da gestante. Nesses casos, a pena é aumentada. Dolo no início, culpa no fim mais grave. E aqui, ó, um combo de duas armadilhas de nível avançado. Primeira, aquele aumento de pena do 12.7 nunca, jamais se aplica à própria gestante, ao do 12.4. Por quê? Pelo princípio da alteridade. Ninguém é punido por causar mal a si mesmo. E a segunda, a super pegadinha de jurisprudência. A banca vai tentar te dizer que não, mas esse aumento de pena se aplica sim, mesmo que o aborto tenha sido só tentado. Isso é conhecimento de elite, anota aí. Seção 4, protocolos de exceção. Muito bem, vamos agora para o aborto legal. Pensa nisso como se fossem os protocolos de engajamento que um futuro policial federal precisa conhecer de cor e salteado.
São as situações em que uma conduta que parece crime, na verdade, é permitida pela lei. E para gabaritar as exceções, a gente vai usar um mnemônico poderoso, REA. R de risco de vida para a gestante, E de estupro e A de anencefalia, que não está no código, mas veio por uma decisão do STF. Gravou? REA. Essa é a ferramenta tática para memorizar o artigo 128 e a decisão do Supremo. Agora, foco total na pegadinha de placar vazio. O que a lei não exige no caso do aborto por estupro? Ela não exige autorização judicial, não exige boletim de ocorrência e não exige exame de corpo de delito. O que precisa, então? Apenas a declaração da vítima e o seu consentimento. As bancas amam cobrar essas burocracias que simplesmente não existem na lei penal. Fique esperto. Seção 5. Jurisprudência de elite para gabaritar. Chegamos naquele conhecimento que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Vamos dominar o que o Supremo Tribunal Federal pensa sobre o assunto para garantir aquela pontuação perfeita na prova. E aqui está a grande sacada da decisão do STF. É uma diferença técnica, mas fundamental. O aborto legal do artigo 128, como em caso de estupro, é um fato típico, mas não é ilícito. Agora, a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é um fato atípico. Ou seja, a conduta nem chega a ser considerada crime, porque para o STF ali não existe potencial de vida a ser protegido. Certo, então surge a pergunta que toda prova adora fazer. Essa decisão do STF sobre anencefalia, ela pode ser estendida por analogia para outras síndromes letais, como por exemplo a síndrome de Edwards? E aí? E a posição do STJ é um sonoro não. O tribunal é bem restritivo nisso. A justificativa é puro rigor técnico. A atipicidade da anencefalia só vale porque a inviabilidade de vida fora do útero é absoluta. Em outras síndromes, por mais graves que sejam, se existe uma mínima chance, uma mínima potencialidade de sobrevida, já não dá para fazer analogia. Seção 6, missão cumprida, resumo final. Bom, chegamos ao nosso debriefing. É hora de consolidar toda a inteligência que a gente coletou e dar uma última checada no nosso arsenal de memorização. Vamos fechar com chave de ouro. Vamos fazer uma revisão rápida com o nosso mapa tático. Olha a linha do artigo 124. A gestante, crime próprio, pena mais leve. Agora, compara com os terceiros. Artigo 126, com o consentimento dela, pena intermediária. E o artigo 125, sem o consentimento, a pena vai lá no teto. Este mapa é para bater o olho e lembrar de tudo. E para fechar de vez as penas, olha o nosso arsenal de memorização. Esse gráfico ajuda a visualizar a gravidade. Nível 1, o mais leve de todos, é o 124, da gestante. Nível 2, intermediário, é o 126, do terceiro com o consentimento. E o nível 3, o mais grave, é o 125, do terceiro sem consentimento. Visualizou? A pena sobe conforme a violência, contra a vontade da gestante, aumenta. Missão cumprida, pessoal! A preparação para dominar direito penal deu um passo importante hoje. E não se esqueçam nunca, a repetição leva à perfeição. Continuem na pegada. E aí, curtiram essa aula tática? Então deixem o seu like, inscrevam-se no canal e, muito importante, acionem o sininho para receber mais aulas como essa. Compartilhe com aquele amigo ou amiga que está focado nos estudos. Manda essa análise para essa pessoa agora. Juntos, a gente é mais forte. Até a próxima aula às 11 e bons estudos!